Estamos de volta, então, agora com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pusca, que também é colega nosso de profissão, advogado na área trabalhista, né? Para a gente não perder tempo, até porque eu já entrevistei ele alguns dias atrás, muitos já conhecem o currículo dele, eu já inicio aí a entrevista perguntando, Paulo, por que você pretende ser prefeito de Curitiba? Seja bem-vindo. Primeiro, está me ouvindo bem? Sim, pois não. Então tá ótimo. Boa noite, telespectadores, boa noite, ouvintes da Rádio Transamérica. Grande abraço ao nosso amigo jornalista Rafael Guazelli, já conversamos da outra vez. É uma grande satisfação. Primeiro, antes de te responder isso, quero dizer que é muito importante, tanto para as rádios, quanto televisão, quanto qualquer outro meio de vinculação e comunicação, redes sociais, Instagram, etc., que façam o debate que não está podendo ser realizado na cidade, que o prefeito não tem se negado a comparecer a esse momento. Então, obrigado por vocês darem oportunidade para que a gente possa expor as nossas ideias, etc. e tal. Segundo lugar, dizer que, para mim, a satisfação tá presente nessa discussão e responder essa pergunta: por que o Paulo Pusca quer ser prefeito de Curitiba? Curitiba é uma cidade bonita, é uma cidade desenvolvida, é uma cidade com uma gente bastante trabalhadora, com uma gente comprometida, aguerrida, com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento da nossa região. Isso é bastante importante. O Paulo Pusca tem uma candidatura com uma linha própria, com princípios específicos. E, antes de mais nada, a gente precisa trazer isso à tona. O nosso comprometimento sempre foi com a classe trabalhadora, sempre foi com a educação pública. Então, discussões como a dessa semana da militarização das escolas, o Partido dos Trabalhadores é completamente contrário. O Partido dos Trabalhadores sempre teve relação direta com o SUS, ou seja, a nossa defesa é a saúde pública e a especificidade desse programa tão especial que é o Sistema Único de Saúde e a sua manutenção, e outras pautas diversas, defesa dos trabalhadores, defesa da necessidade de políticas públicas alcançarem a periferia, defesa das populações LGBT e ampliação dos direitos fundamentais e humanos, defesa das pessoas em situação de rua e melhoria da assistência social, entrando, mais uma vez, voltando ao sistema de assistência social. Aí vem outras pautas tantas, a questão ambiental, que também o PT tem uma posição específica, a segurança e soberania alimentar, a questão da habitação e tantas outras. Por essas e outras razões, na defesa do legado do Partido dos Trabalhadores, na defesa intransigente da democracia e do devido processo legal, e na defesa de quem não tem acesso às políticas públicas que a prefeitura desenvolve, eu sou candidato a prefeito de Curitiba. A nossa intenção, em resumo, é cuidar da gente. E, Paulo, uma pergunta e também um comentário que eu tenho feito para todos os candidatos, enquanto se arruma a tua câmera aí, é que a gente, nas eleições de 2018, a gente teve uma dificuldade em relação a debate. O presidente Bolsonaro, ele foi só um debate no primeiro turno e no segundo turno ele não participou dos debates. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Rafael. O volume meu tá bom? Eu estou te ouvindo muito baixo. Tá excelente o teu volume. O volume está excelente. Hã? O volume está excelente. Pois é, para mim ficou completamente baixo. Então, acho que eu não sei o que aconteceu. Espera só um minutinho. Eu acho que é no seu aparelho aí, provavelmente. Bom, enfim. Então, eu estava falando sobre o candidato Bolsonaro. Ele... Voltou? Voltou, querido. Vamos lá. Então, eu estava falando que a gente teve uma grande dificuldade de debates na última eleição por conta do candidato Bolsonaro, que se negou aí a debates, e até aqui no Paraná o Ratinho Júnior e alguns não foi. E essa campanha eleitoral a gente está tendo essa dificuldade. O atual prefeito não vai participar de nenhum debate, aliás, só tivemos um, né? Pela Bandeirantes, o resto é entrevistas, sabatinas e, na sua grande maioria, a Gazeta do Povo vai fazer um também, né? Mas de 2 em 2. E o prefeito Greck, na sua grande maioria, não vai participar nem de entrevistas. Como que você vê aí essa ausência de debate, que é nesse momento que a gente consegue
o eleitor fazer o confronto das ideias, como cada candidato pensa, né? Até para fazer a comparação, né? Nesse momento aí que a gente consegue fazer a comparação e de repente muitos decidem o voto com base num debate. Um debate. Veja o que acontece, ó, para as candidaturas que são contra o uso de dinheiro público, né, em relação à campanha. Veja, fundo eleitoral é uma conquista da democracia. Para mim, a democracia, Rafael, é tão importante quanto o direito fundamental à saúde e quanto o direito à educação. Porque sem democracia, a gente não tem possibilidade de ter um país desenvolvido no seu projeto de nação. Então, a gente precisa investir também na democracia. Assim é, por exemplo, a justiça eleitoral, a nossa justiça democrática, a nossa justiça que, de fato, tem uma relação direta com o Estado de Direito, regras específicas que estabelecem as competições, não é a melhor palavra, mas assim, as apresentações das propostas políticas, dos partidos e dos princípios de partidos que se apresentam nos planos, ou seja, necessidade da coisa pública. Mais do que isso, a lei prevê horário eleitoral gratuito, gratuito entre aspas, porque o fundo público arca com esse horário eleitoral, se você tem essa obrigatoriedade, ou seja, há um fundo público, há um gasto público, há um valor, nem que seja negativo, né, no sentido de um antivalor, que desenvolve essa possibilidade. Se nós não estamos usando isso, se nós não estamos desenvolvendo isso, nós estamos destruindo a democracia. E veja, o Rafael Greca é um bom tribuno. O Rafael Greca é um bom orador. Por muitos anos na cidade, a minha geração e a sua esperava os debates em que apareceria na televisão, por exemplo, o Roberto Requião e o Rafael Greca, não é isso? São pessoas que conhecem, então não há motivo para não participar. Isso deprecia a imagem de alguém que sempre teve fama de ser um bom tribuno. Num momento como esse, é hora de você vir discutir a cidade com qualidade, com perguntas, com respostas, com explicações. Nós todos estamos submetidos a qualquer discussão. O Paulo Pusca, por exemplo, embora seja pela primeira vez candidato, tem que responder todas as perguntas vinculadas a qualquer ação positiva ou negativa que o Partido dos Trabalhadores possa ter tido, ou terá, ou teve no passado. Ou seja, o Paulo Pusca responde por isso de peito aberto, de rosto, de forma cristalina, mostrando o seu rosto para a população de Curitiba, independente do que venha a ser discutido. Essa é a prova de estar submetido a um bem maior, que para mim se chama direito à informação, participação popular, participação cidadã e democracia em pleito democrático. Legal. Você falou de bandeiras que o Partido dos Trabalhadores defende, então essa pergunta não tem como deixar de levar a você, que é a questão da terceirização. O prefeito Greca, tanto em relação à saúde, alguns setores, unidades de saúde, e também em relação à educação, ele implantou essa medida. Qual que é a sua visão? Veja, Rafael, olha o que acontece. O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu o fortalecimento do Estado, sempre combateu as formas de terceirização, e não é porque é gastador, que essa é a forma, vamos dizer assim, pejorativa de compreender a ação do Partido dos Trabalhadores. E sim por compreender que o recurso público é o suficiente para ter um bom atendimento à população, uma boa remuneração aos servidores públicos, sem a necessidade de terceirização. A terceirização foi uma invenção que se teve num novo arranjo administrativo, não para economizar dinheiro, mas para dar mais dinheiro para os principais grupos econômicos empresariais. Infelizmente, é isso que aconteceu. Essa onda pegou, principalmente a partir do final dos anos 90, metade dos anos 90, vamos dizer assim, com a onda do que a gente chama de gerencialismo ou administração pública por resultados. Isso, inclusive, teve uma contribuição muito grande do Bresser Pereira, que foi ministro, não é isso, do Fernando Henrique Cardoso, que hoje até se arrepende de algumas coisas por uma análise da necessidade dos gastos sociais, etc. Então, é muito mal informada essa discussão. E a gente precisa trabalhar a partir daqui.
Com o orçamento que tem em Curitiba, a gente não precisa realizar a terceirização, ao contrário, a gente pode incentivar o fortalecimento do serviço público, porque isso gera desenvolvimento. As carreiras dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, as carreiras dos servidores ligados à FAS, até aquilo que está terceirizado, que é difícil você retomar, mas uma intervenção do Estado em relação à melhoria das remunerações, naqueles que são seletistas e não tem mais volta, é muito difícil, Rafael, aquilo que já foi terceirizado voltar. Então, o que a gente precisa é saber manter aquilo que não foi e, naquilo que foi, participar com a força que o município tem das negociações. Então, eu te diria, as negociações coletivas de trabalho, em que envolve verba pública, deveria ter muita força em relação à própria cidade e à própria prefeitura de Curitiba. Nós temos que ser intermediários em relação a essa situação específica. Agora, Paulo, o assunto da semana passada foi a questão da militarização. Aí, o governador Ratinho Júnior lançou, tivemos pequena caída no sinal do candidato Paulo Cusca. Vamos ver se ele vai conseguir voltar aqui. Desculpa. Então, Estou aqui. Então, Paulo, pergunta que eu estou te ouvindo. Se eventualmente falhar o sinal, eu te respondo sem a câmera e a gente segue falando, tá bom? Tá bom, perfeito. Então, eu estava falando... Pode fazer a pergunta que eu estou te ouvindo. Diga lá. Estava falando sobre a questão do Ratinho Júnior. Semana passada, ele veio com esse programa aí de militarização das escolas públicas e algumas escolas aí, está tendo votação em várias escolas no Paraná aí. Você já falou um pouco desse assunto, mas como é um assunto sensível, que mexe com a questão da educação, e como se está tendo uma distorção muito grande sobre a questão da militarização, gostaria que você falasse aí, você se for prefeito, qual a linha que você vai adotar? O Partido dos Trabalhadores é completamente contrário à militarização. Completamente. Essa é uma questão que a gente não tem como abrir mão. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, e ao lado, não foi só o PT, PSB, PDT, criaram em Curitiba o que foi o principal resultado do desenvolvimentismo na educação, construído a duras penas por Anísio Teixeira, por Daci Ribeiro, por Celso Furtado, por Maria Montessori, tantos outros pedagogos, e fundamentalmente por Paulo Freire. E com toda essa discussão, fazer diferente, ou seja, trabalhar em outra situação, seria um crime. Só um minuto, meu caro. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sobre a pandemia, Paulo, vamos avançar aqui então. Sobre a pandemia, como que você, se você for prefeito, como você vai conduzir aí? A gente está vendo que na Europa está tendo uma segunda onda forte, está tendo lockdown em vários países aí, e talvez em Curitiba aí a gente tenha que enfrentar isso. Talvez a gente consiga evitar dependendo da atitude aí do próximo gestor. Qual que vai ser a linha que você vai adotar? Veja, Rafael, pronto, resolvi. Essa questão específica ligada a um lockdown é algo que a gente já vinha falando há bastante tempo. Veja só, os países, as principais cidades com população e economia parecido com Curitiba, elas tiveram como medida de prevenção, combate, e não só combate, mas assim, cuidado em relação à questão da saúde, com duas medidas importantes. Estar ao lado da... Está me ouvindo bem? Sim. Estar ao lado da saúde e estar ao lado da ciência, da técnica e, a partir dali, exercer a ação pública. Um prefeito tem credibilidade quando ele vai para a televisão ao lado do médico, ao lado do sanitarista, ao lado do virologista, ao lado também de representantes da associação comercial, etc., para discutir a cidade com a profundidade e o cuidado necessários. O compromisso com a vida deve ser o primeiro compromisso do prefeito. Eu acho que nós vamos viver uma nova fase, como está vivendo o Canadá, como viveu a Europa, e nesse momento a gente vai ter que aplicar um lockdown, mas a gente vai ter que ter uma política específica para os pequenos comércios, para as pequenas empresas, tendo em vista que a provável vacina venha só no segundo trimestre, abril, maio, junho do ano que vem, é isso que a gente está vendo pela universidade.
E olha essa tensão que está acontecendo no governo federal em relação à vacina da China. Eu acho, inclusive, que está havendo uma tensão forte entre os militares e o vice-presidente e o próprio presidente, porque a gente já nota que alguns querem que tenha aquisição da vacina e outros não querem que tenha aquisição. Esse é o problema mais grave vinculado a ambos. Então, o que eu te diria? No nosso caso, na nossa ação, nós teríamos um entendimento com todas essas forças, com todos esses grupos, uma discussão aberta e franca. Eu chamaria a universidade para explicar o que seria essa nova fase. Eu faria uma grande audiência pública, convidaria a Associação Comercial, convidaria a FIEP, convidaria as principais associações ligadas às defesas de interesses de donos de bares e restaurantes. Eu convidaria as associações dos professores ligados ao ensino privado e também os sindicatos, e com todos procuraria achar uma solução para a economia. Mas eu não vejo outra solução, Rafael, que não passe, por exemplo, por um gasto público realizado pela prefeitura, por linha de crédito da Caixa Econômica e por uma grande atividade que possa garantir a atividade comercial, nem que seja assim, fecha a empresa e ela se mantém com algum tipo de verba que a gente possa negociar para uma, por exemplo, possível um acesso que o município possa dar um crédito que depois possa voltar para uma atividade específica voltada para o próprio município para a geração de emprego. A gente pode aliar as duas coisas. Mas, sem dúvida, é num grande diálogo que a gente resolve esse tipo de problema. Legal. Sobre uma das questões que sempre o Partido dos Trabalhadores tem uma posição muito firme é sobre a questão de moradia. Qual que é a sua visão sobre as suas propostas para a habitação para a cidade de Curitiba? A questão da habitação em Curitiba é bastante grave, e aonde a gente teve com mais profundidade a defesa dos interesses de quem não tem habitação foi nos programas do governo federal Minha Casa Minha Vida. Foi talvez o período em que mais a população teve acesso à habitação e a financiamento barato. Veja, olha como é engraçado isso, né? Esses dias a gente foi fazer uma reunião num lugar onde aconteceu um bom programa Minha Casa Minha Vida, aqui na Zona Norte, na região de Santa Cândida, e a preocupação dos moradores daquela comunidade era a militarização da escola que ia acontecer dali do lado e ia retirar o aluno daquela moradia da escola por uma outra modalidade de competitividade que a escola militar ia trazer. Por que eu te digo isso? Numa tacada só, o governo federal consegue arrebentar com duas políticas públicas sociais fundamentais: o acesso à casa e o acesso à educação. Se resolver, então, não trazer a vacina da China, acaba com a possibilidade do acesso à saúde, e se privatizar o SUS, acaba com o SUS de vez, porque é uma outra proposta. Ou seja, privatiza o SUS, tira o acesso do trabalhador à escola do filho, arrebenta com Minha Casa Minha Vida, tira o trabalho e emprego. O governo federal quer destruir a população brasileira. Não tem outra saída. Ouça na rua, Rafael, e você vai escutar taxistas, Uber, trabalhadores, entregadores, pessoas que já estão dizendo, pelo amor de Deus, aonde esse homem vai levar o país. A gente está vendo isso, essa onda está aparecendo e está crescendo. Eu não sei qual dos candidatos, Rafael, que é o bolsonarista. A nossa colega da Avante diz que é ela, em alguns momentos o Francisquini diz que é ele. O que eu tenho certeza, a minha candidatura é a anti-bolsonarista. Mobilidade urbana, Paulo, o que você pode falar? A gente tem aí a questão do transporte coletivo, que sempre é um problema na nossa cidade, o que era modelo, né? Ou muitos entendiam como modelo há um tempo atrás, hoje é um grande problema aí na nossa cidade. Qual que é a sua visão? Vamos falar de três coisas ligadas à mobilidade urbana. Primeiro, a questão das calçadas da cidade. As calçadas da cidade de Curitiba não são apropriadas para as pessoas com deficiência, para as pessoas que precisam ter acesso mesmo à calçada para poder não andar no meio da rua, a finalidade específica dela. Por diversos momentos, Curitiba resolveu ter inovação nas calçadas, eu até louvo essa medida, isso passa por estratégias que o próprio atual prefeito e o seu grupo já fizeram. Entretanto, não foi, vamos dizer assim, a manutenção necessária não foi realizada. Isso tornou, quem precisa atravessar a cidade em calçada sabe a dificuldade que tem para andar em Curitiba. Então, esse é um primeiro plano. Em todas as vias que você está refazendo a estrutura do zoneamento, as calçadas estão sendo refeitas em uns casos, e em outros casos as calçadas ficam de lado. Outro problema,
a questão do transporte coletivo. Os ônibus que estão circulando na cidade, nesse período de pandemia, por conta da crise da pandemia e do não repasse do repasse, ou seja, o prefeito passou um grande repasse para as empresas, mas as empresas não passaram esse repasse para o sistema. Os ônibus que estão carregando as pessoas, fora as perimetrais e as conectoras, são ônibus velhos, ônibus de bairro, são ônibus velhos e sem manutenção. A população está sentindo isso, principalmente nesse período complicado. Ou seja, o dinheiro foi repassado e não resolveu problema nenhum. Alguém precisa se comprometer com a abertura da caixa preta da URBS. E esse é um compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos também. Não somos só nós que discutimos essa questão. Ainda, do ponto de vista da mobilidade, é preciso discutir novas formas de mobilidade. Na zona oeste de Curitiba, uma parte do centro-oeste, existe ainda o grande tráfego férreo. Passa o trem por essas cidades. Inúmeros acidentes acontecem no Cajuru por conta do trem que passa várias vezes naquela região. Esse é um problema que há muito tempo tem que ser discutido. Se o trem passa pelo centro da cidade, imagine como é que isso é na região de periferia. Nós estávamos visitando o Cajuru esses dias e lá faleceu uma criança que soltava pipa no trilho do trem por conta do trem atravessar. Claro, eu não estou dizendo que a culpa é do maquinista ou que a culpa é da criança, eu estou dizendo que o problema acontece e as pessoas morrem ao longo da estrada de ferro em Curitiba, ainda na região semicentral. Então, nós temos mais de um problema a ser discutido. O trem também é algo que sempre teve um problema, questão polêmica na nossa cidade. Legal. Sobre a questão que a gente pouco fala, eu tenho visto muito pouco esse tema nas entrevistas e nos debates aí, entre os candidatos, é a questão da criminalidade na nossa cidade. Qual que é a sua visão e o que você pretende fazer? Rafael, segurança pública é combatida com segurança pública é protegida e a violência é combatida com política pública e com cidadania. Foi para isso que o Partido dos Trabalhadores escolheu para ser o vice o delegado Pedro Felipe, que é uma pessoa, um delegado jovem, tem 32 anos, está em Curitiba há pouco tempo, é petista, compõe o grupo antifascista, se preocupa com política pública, quer transformar a Guarda Municipal numa agência com autonomia financeira, inclusive para poder melhorar a remuneração da Guarda Municipal. Se nós nos preocuparmos com cultura, com educação, com saneamento e infraestrutura, a Guarda resolve os problemas relacionados à violência. É isso que a gente tem que ter. Uma política pública séria, austera e cidadania para que a população tenha oportunidade. E isso faz a violência diminuir. Em todas as experiências brasileiras em que se investiu em cidadania, a violência diminuiu e a segurança se mantém com aquilo que já tem desenvolvido. A pergunta que eu faço para todos os candidatos, Paulo. Qual a Curitiba que o Paulo Opusca quer? A Curitiba que o Paulo Opusca quer é a Curitiba de todos e todas. É a Curitiba que possa conviver com a pluralidade. É a Curitiba que faça a política pública chegar na periferia. É a Curitiba do trabalho e renda. É a Curitiba da habitação popular. É a Curitiba do acesso à cidadania. É a Curitiba do acesso ao serviço público. É a Curitiba que diminui as pessoas em situação de rua. É a Curitiba que investe na educação pública. É a Curitiba que defende o SUS. É a Curitiba que faz o que Curitiba já faz, que é um bom serviço público. Por isso, no dia 15 de novembro, vote Paulo Opusca 13. Você, servidor público, você, trabalhador, você, gari vigilante, você que está cuidando da internet, quando as pessoas precisam ter acesso à internet, porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa, você que está cuidando da internet das crianças, para que elas possam ter aula do tipo remoto, você que defende a universidade, você que é professor do Estado, professor municipal, você que é advogado e se preocupa com o devido processo legal, e se preocupa com justiça e cidadania. Essas pessoas, não têm dúvida, o compromisso é com o Partido dos Trabalhadores, com o Paulo Opusca, que é conhecido por ser uma pessoa competente na administração pública, por ter sido chefe de gabinete da reitoria, por ter sido superintendente do IMAP, por ter sido chefe de gabinete 2 vezes na Câmara Municipal e por ser um professor público comprometido com o Estado de Direito e com os direitos fundamentais. Era isso, meu amigo Rafael. Paulo, eu agradeço a sua entrevista e vou deixar aí mais 2 minutos finais aí para você fazer qualquer consideração que
eventualmente tenha ficado de fora. As considerações que eu tenho a fazer são as seguintes. Há 2 dias atrás foi o Dia do Servidor Público. E no Dia do Servidor Público, a gente não comemora somente o serviço público. A gente também relembra os duros momentos que Curitiba já viveu em não defesa de serviço público, ao contrário, em ataque violento contra o exercício democrático da defesa dos direitos fundamentais. Professores da rede municipal, professoras. Professores da rede estadual, professoras. Professoras da Universidade Federal, professoras do Instituto Federal. Professores da UTF-PR, servidores em geral. Para ter serviço público de qualidade, é preciso ter investimento em carreira e defesa dos salários e planos. Se nós não fizermos isso, o serviço público decai. Se nós não cuidarmos de quem faz o serviço público vai ter sérios problemas e isso faz atingir a população. Eu não tenho medo de me comprometer com a defesa do Estado. E essa é a nossa candidatura com clareza. Pão na mesa do trabalhador, salário no bolso do trabalhador, médico na frente da casa, criança na escola e volta e retorno da esperança. É isso que a gente tem. Partiu cuidar da Curitiba, partiu cuidar de Curitiba que cuida da gente. Paulo, obrigado. Sucesso para você no dia 15. Por coincidência, hoje faltam 13 dias para a eleição, né? Então, muito sucesso para você. Propósito, você fez essa entrevista nesse dia. Não, brincadeira. Não. e quero dizer para você que o canal, a TV Transamérica, o Verdade e Expressão, está aberto para você. Sucesso aí no próximo dia 15. Grande abraço. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau. E muito obrigado a você, amigo telespectador, que nos acompanha até agora. Semana que vem estaremos no mesmo horário com o Francisquini e também com o outro candidato que nós vamos ainda definir com a Cristiane Aredi, me desculpe, já está definido. Grande abraço e grande semana aí para você que nos acompanha.